chegar a grandes conquistas se nós não tomarmos o primeiro passo maior, que é da obediência. Estamos diante da história de Isaac. Estamos dentro de uma sequência de história familiar. E o próprio Deus aqui faz Isaac lembrar de quem era seu pai, de quem era Abraão. Para que ele não tome rumos errados, para que ele não ande por onde não deve andar. Porque se estamos aguardando receber de Deus, e estamos aguardando receber de Deus, e estamos aguardando receber de Deus, e vamos receber de Deus, e teremos de Deus, e viveremos de Deus. Amém. Glória a Deus. Temos que obedecer. Temos que obedecer. E dentro desse texto lido, um pouco intenso, um pouco comprido, nós encontramos as atitudes espirituais, as atitudes corretas da obediência, das quais levou Isaac a ter conquista. De um tudo que nós vamos daqui a pouco reler novamente. O que é que levou a ele a essa conquista? O que é que levou a ele a ter essas vitórias todas? Em dias tão ruins. Vivemos num mundo hoje de crise no Brasil, fora do Brasil, lá do outro lado. Crise, bombas, guerras, problemas financeiros, e quebras, e perdas, e acidentes, e catástrofes, crises. Não era diferente daquele tempo. E lá estava Isaac, naquele tempo, com tantas crises, com tantas dificuldades. Estava numa terra que não estava produzindo. Era praticamente um deserto. Nada estava tendo proveito naquele momento. Era um pai de família, era um homem responsável, tinha responsabilidade junto ao povo. Então ele começou a buscar como solucionar aquele problema. Então nós começamos lendo no capítulo 1 do versículo 26, quando diz sobre vindo fome à terra. Veio fome na terra. Além da primeira ávida nos dias de Abraão, e foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Quando nós entramos em problemas bastante complicados, problemas que parece que não acabam, ou problemas que vão aumentando, ou problemas que nós não achamos a solução, nós começamos a buscar pessoas para nos ajudar a solucionar os problemas. Só que nessa busca, muitas vezes vamos às pessoas erradas. E a decisão de Isaac era ir a uma pessoa errada. Ele estava decidido. Ele já tinha analisado toda a situação, ele tinha procurado ver da onde ele podia arrumar ou ter socorro, e ele ia em busca desse rei. Mas quando nós temos Deus, irmãos, aleluia, temos Deus na nossa vida, quando nós buscamos a direção de Deus, ainda que tu esteja a ponto de fazer uma aliança, ele impõe as mãos para que tu não caia numa ruína e diz, não, eu sou a solução para a tua vida. Eu sou a solução para este problema. E já no versículo seguinte, no 2, então nós vemos aqui a palavra dizendo, apareceu-lhe o Senhor e disse, se nós estamos em meio a situações adversas, problemas, sempre muitos problemas, e você está buscando em Deus, porque tu tem que buscar em Deus. Amém. A tua confiança, a tua esperança, a tua fé, a tua perseverança tem que ser em Deus, de saber que Ele é contigo e que Ele é por você. Amém. Isaac recebe essa visitação de Deus. O Senhor aparece a ele. E o Senhor então dá uma palavra a ele dizendo, não desça ao Egito, fica na terra, fica onde você está. Não desça, fica na terra que eu te dizer. É muito difícil muitas vezes, não é tão difícil, é porque nós temos a negligência dentro de nós. Sempre é mais fácil desobedecer a Deus do que obedecer. Não é que é difícil, nós temos por hábito de não obedecer, de sermos negligentes com Deus. Mas quando você é atrelado com Deus, e Isaac vinha dessa criação de seu pai, Abraão, chamado amigo de Deus, e Isaac sabia quem era Deus de Abraão, agora não mais tendo Abraão já morto, mas agora ele faz essa linha com Deus, dessa proximidade, dessa intimidade.
Ele estava buscando recurso, era necessário naquele momento. Mas o Senhor o aparece. Quem que tem aparecido a você? Nos momentos de dificuldades, quem que tem aparecido a você? Um fantasma? Uma tribulação? Uma legião de demônios? Dúvida, incerteza, desespero? Quem tem aparecido a você? E o que tem aparecido a você? Medo, terror? Fraqueza? O que é que tem aparecido a você? Porque quando nós estamos em meia luta e que não buscamos a Deus como deveríamos buscar, nós vamos sentir um monte de coisas contrárias. Mas nós vemos aqui uma linha de tratamento poderosa. Apareceu do Senhor e disse, não desça, Isaac. Deus estava dizendo, eu tenho a solução. Eu tenho a provisão. Eu tenho a melhor resposta. Eu tenho a solução. Eu tenho o que você busca. Não desça. E nós, como cristãos, nunca devemos descer, se não descer aos pés de Cristo. Amém? Amém. Descer aos pés de Cristo. A nossa vida espiritual não é de descer. A nossa vida espiritual é de subir. A nossa vida espiritual é de confiar. A nossa vida espiritual é de se elevar. A nossa vida espiritual é de estar com Deus. A nossa vida espiritual é de olhar para o alto. Glória a Deus, aleluia. Onde está o autor e consumador da tua fé? Amém. Não desça, Isaac. Não desça. Fica na terra que eu te disser. Por pior que seja a situação na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, não saia de lá, não desça. Fica onde o Senhor está dizendo que você fique. E nós encontramos dentro desse texto aqui um tratamento poderoso de Deus. Ele estava decidido aí. O Senhor lhe apareceu e disse, não desça. Agora entra, queridos, a questão da obediência. Ou Isaac ouve a Deus e recebe o que Deus tem separado para ele, ou ele desce. Ou ele vai em busca daquilo que o seu pensamento estava dizendo. Ou ele ia em busca do que as suas ideias estavam vindo sobre ele. Porque nós não costumamos a crer que aquilo que o Senhor está falando é verdade. Nós não costumamos crer que aquilo que o Senhor diz é fácil dele fazer. É difícil para nós, para Deus é fácil. Amém, irmão? Amém. Por acaso, para Deus é fácil. Amém. Amém. Ressuscitar Lázaro foi fácil. E é fácil nos dias de hoje. Amém. Libertar um filho perdido para Deus é fácil. Só que nós precisamos trocar os nomes das situações. Porque se Isaac aqui estava diante da fome, diante da seca, agora lhe aparece aquele que é o provedor, aquele que vai trazer vida, aquele que vai trazer os frutos, aquele que vai fazer com que a terra brote novamente vida. Só que para isso, ele precisava obedecer. E essa obediência estava, não desça ao Egito. Não desça ao Egito. Como que nós vamos chegar, queridos, a multiplicação, a uma colheita? Como que nós vamos chegar a uma colheita que nós estamos aguardando em Deus, que não é só de frutos? Nós precisamos de colheitas tão poderosas na nossa vida, de toda espécie. Daquilo que nós temos feito o propósito levantado diante de Deus. Se nós não chegarmos primeiramente com a nossa obediência, se nós não chegarmos primeiramente com a entrega do nosso coração, da nossa vida e da nossa confiança, de saber, Senhor, eu confio em Ti, porque a Tua palavra diz, bem-aventurado o homem que confia em Ti e anda nos Teus caminhos. Amém. É bem-aventurado, é feliz, é bem-sucedido. Amém. Glória a Deus. Não desça. E vindo fome naquele lugar, Isaac busca a direção de Deus. Isaac confia verdadeiramente que Deus tem a solução para aquilo que ele estava buscando. E nós chegamos ao versículo seguinte, que diz, versículo seguinte, 3, você que está com sua Bíblia aberta, habita nela. Não desça, fica aí, habita nela. Serei contigo e te abençoarei. Amém? Amém. O Senhor é contigo e te abençoa. Amém. Amém. Porque de ti, a tua descendência, porque de ti e a tua descendência, darei todas as terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Amém. Ele tinha essas promessas, porque Deus havia feito primeiramente a Abraão. Amém. Como é necessário levar os nossos filhos ao entendimento
e à obediência a Deus. E ao cumprimento da palavra de Deus. Para eles saberem, como Josué diz, olha, o que foi Deus lá no passado é hoje. O que foi Deus lá com Moisés é hoje, aqui. Amém. Por isso, se vocês querem ir, voltar ao pecado, voltar à maldição, voltar à desobediência, vocês fiquem à vontade. Contudo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uma continuação de obediência, uma continuação de submissão, uma continuação de bênção. Amém. De bênção que vem por obedecer. Ele fala nesse versículo: habita nela, serei contigo e te abençoarei. E quando nós confiamos nessa palavra, e quando nós temos essa certeza que essa palavra tem poder, e quando nós temos essa convicção de que Deus está falando assim, vai acontecer. Eu não mudo de pensamento, eu não mudo de ideia, eu não mudo de projeto, eu não vou buscar outra proposta, porque Deus tem o que eu estou aguardando receber de Deus. Isaac, aquele que andou com seu pai, Abraão, e que viu todas as maravilhas de Deus acontecer. Agora o pai já não está mais presente, agora já não tem mais o pai direcionando a cada dia, agora ele tem que buscar pela sua luta diária, agora ele tem responsabilidade de um homem maduro e ele tinha que ter Deus na sua vida.